Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo para você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar dos mercados da melancia e também da cultura do algodão. Vamos dar um giro pela safra de soja deste ano e também sobre a produção de fertilizantes no próximo ano. E vamos conversar sobre o mercado do trigo brasileiro e também sobre a safra e os cuidados com a cultura do algodão. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre mercado de fertilizantes. O ano de 2022 já é de recorde no quesito desembolso para a compra de fertilizantes aqui no Brasil. De janeiro a setembro, os produtores rurais do país foram responsáveis por movimentar 20,2 bilhões de dólares com a importação desses tipos de insumos. O valor parcial, faltando ainda um trimestre para o fim do ano, já supera em mais de 5 bilhões de dólares o que foi desembolsado com a aquisição de fertilizantes junto ao mercado internacional no decorrer do ano passado. Em 2021, o total de desembolso com o produto foi de 15 bilhões de dólares, o maior número da história do Brasil em relação ao desembolso com fertilizantes ocorre mesmo diante de um volume menor de toneladas importadas. Na parcial de 2022, o número está na casa de quase 30 milhões de toneladas. Foram 41 milhões no consolidado no ano passado. Em relação entre desembolso recorde e diminuição do volume de toneladas de fertilizantes importados pelo Brasil, ele foi analisado pelo diretor de conteúdo do Canal Rural, o Giovanni Ferreira. E ele disse que o aumento nos preços dos fertilizantes foi decisivo para o aumento de custo de produção nesta safra. E agora vamos dar um giro pela safra de soja. A AG Research Brasil, que é a filial da empresa norte-americana AG Research Company, ela divulgou a sua estimativa para a safra 2022-2023 de soja, que está iniciando. A estimativa indicou uma área total para 42 milhões e 600 mil hectares, uma produtividade de 3.549 quilos por hectare, ou seja, 59 sacas por hectare, e uma produção total de 151 milhões de toneladas. Segundo a estimativa, se consolidada, a safra será 20% maior que o ciclo anterior, que tem as estimativas atuais indicando a produção total de 125 milhões de toneladas. Esta maior produção deve ser decorrente do incremento projetado de 2,7% na área colhida, mas principalmente por conta da produtividade projetada a ser de 17% maior que no ciclo 21-22, indicada em 3.029 quilos por hectare, ou seja, 50 sacas por hectare. E de acordo com a consultoria, apesar de o Laninha ainda atuante até o início de 2023, os modelos de previsão do tempo indicam que outros componentes climáticos poderão trazer condições mais favoráveis, comparado à safra passada. Para a safra brasileira, concentrando maior risco na Argentina e também no extremo sul do Brasil. E agora vamos falar sobre o mercado do trigo brasileiro. Os brasileiros consomem quase 13 milhões de toneladas de trigo por ano, em massas, pães, bolos e outros produtos. Apesar de a produção nacional hoje ser pouco maior do que 8 milhões de toneladas, integrantes do setor acreditam que o Brasil pode se tornar autossuficiente na produção de grão
dentro dos próximos 10 anos. Para que isso ocorra, eles contam com a expansão do cultivo aqui na área do Cerrado, no Brasil Central. Segundo a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, hoje, nessa região, na região do Cerrado, há potencial para ampliar a área de produção de trigo para 1 milhão de hectares em sistema irrigado e incorporar mais de 2,5 milhões de hectares em sistema de sequeiro. Isso representa cerca de 4 milhões de toneladas de grãos a mais. Segundo a Embrapa, com tecnologias desenvolvidas especificamente para essa região brasileira, o Cerrado, é possível alcançar boa produtividade com trigo de excelente qualidade industrial para panificação. A média de produtividade da região é de 6 toneladas por hectare. A cultivar da Embrapa BRS 264 já produziu 9,6 toneladas por hectare em lavouras comerciais. Acredita-se que é possível chegar a 12 ou 13 toneladas por hectare em um ciclo de produção de 130 dias, mantendo a qualidade industrial para a farinha de produção de pão. E agora vamos comentar um pouquinho sobre a capacidade de produção de fertilizantes que provavelmente vai afetar todo mundo. A economia global se direciona a outro choque de oferta. Desta vez, não serão desencadeados fatores, vamos dizer, pela pandemia. Uma escassez de fertilizantes, aliada a um mercado de óleo apertado e baixos estoques de metais, deverão provocá-lo. O aumento do custo do gás natural fez com que as margens de amônia e ureia caíssem para valores negativos lá na Europa. E como resultado, a capacidade de produção de fertilizantes à base de nitrogênio, muito consumido no planeta, diminuiu na região, o que poderá ameaçar as safras de trigo e milho nos próximos anos. Estoque de metais industriais estão em níveis baixos e poderiam disparar seus preços caso a demanda da China se recupere. Uma situação semelhante ocorre com o diesel na Europa, onde os estoques estão apertados e a demanda deverá aumentar no quarto trimestre. Observa-se, pelo menos, que analistas de energia e macroeconomia, principalmente da Redge Point, que é um dos responsáveis, o Heitor Paiva. E agora Pedro Gonçalves, agrônomo e analista da Scott Consultoria, vai falar um pouquinho sobre a safra de verão e também sobre o mercado do milho. Confira. Olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, engenheiro agrônomo e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Vou trazer para vocês hoje um pouco da situação da safra, da primeira safra, safra de verão, que acontece aí nos últimos meses deste ano. Já se iniciaram os trabalhos de semeadura. Também em relação um pouco das exportações de milho, a primeira safra de milho também. Bom, as preocupações com o clima, em relação a essa primeira safra, fizeram com que o produtor acabasse adiantando os trabalhos a campo nas principais regiões produtoras dessa primeira safra, onde a estimativa de plantio dessa safra de verão seja de 4,2 milhões de hectares cultivados com milho, um aumento de 12,8% em relação ao ano anterior. Rio Grande do Sul e o Paraná são os dois estados, dois dos principais produtores dessa primeira safra, e eles já estão com 35% da safra já semeada para o Rio Grande do Sul, 32% da safra também já semeada para o Paraná, da área semeada total. Quanto ao Rio Grande do Sul, espera-se uma área de cultivo de 831,7 mil hectares de plantio, para o Paraná a área de 406,4 mil hectares de produção aí. Ambos registrando aí um aumento em relação ao período anterior. E quanto à semeadura, ambos estão aí 10 pontos percentuais adiantados em relação ao mesmo período do ano anterior. E também a safra de milho acontecendo no Paraná, começaram também os trabalhos em relação à safra de soja, o plantio de soja, onde 6% da área estimada de plantio de soja no Paraná já está em algum processo de semeadura. Quando pensamos em relação à exportação,
exportação brasileira vem atingindo recordes, né? A gente viu o período de agosto de 2022 como o mês com o maior volume do cereal já exportado. Em setembro de 2022, a expectativa é de que esse volume seja superado, onde até a terceira semana desse mês, 3,7 milhões de toneladas já foram exportadas, um volume 30,8% maior do que o mesmo período de setembro de 2021. A demanda é crescente, né, em meio a essas crises globais que estão acontecendo, a guerra russo-ucraniana acabou afetando um pouco a oferta mundial, né, do grão, e isso acabou colocando o Brasil como um grande player. E também a expectativa de menor produção para alguns dos principais produtores do grão, como Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia. Tem colaborado um pouco, né, para que essa manutenção da exportação brasileira acabe atingindo esses níveis recordes. Por hoje era só, pessoal. Muito obrigado. E agora vamos comentar sobre o mercado de máquinas e tratores agrícolas. Uma projeção levantada pelo Departamento Técnico do Sistema FAMASul, com dados da FenaBrave, que é a Federação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, destacou que a estimativa para a quantidade de tratores e máquinas agrícolas comercializadas no Brasil até o final de 2022 será de 68.800 unidades, aumento de 17,7% em comparação com os veículos vendidos no ano anterior. Na safra 21-22, os produtores, principalmente do Mato Grosso do Sul, investiram 2,7 milhões de reais em máquinas, equipamentos, materiais e utensílios com recursos do Plano Safra. O valor foi 2% superior ao volume de recursos aplicados na safra anterior, que totalizou 2,7 milhões de reais. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto ele pode trazer 11% a mais de produtividade de água na cultura de grãos. Essa constatação ela resulta de experimentos conduzidos em São Paulo por cientistas da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é da Universidade de São Paulo, da Exalc-USP, e também pesquisadores da Embrapa Solos do Rio de Janeiro e da Embrapa Meio Ambiente de São Paulo, em parceria com a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Esses pesquisadores avaliaram a evapotranspiração e a eficiência da água na cultura da soja em ambiente tropical, utilizando dados de uma estação meteorológica. E esse estudo também mostrou, na simulação, que a irrigação acionada com mais de 60% de água disponível no solo não resultou em aumento na produtividade dos grãos. Isso quer dizer que o aumento da oferta do líquido para a cultura não fez com que ela produzisse mais. O pesquisador da Embrapa, o Alexandre Ortega, ele disse que a economia de água registrada no caso do plantio direto é maior porque o sistema mantém material vegetal cobrindo o solo, o que evita perdas por evaporação e a umidade para a cultura. O uso de menor quantidade de água acaba por favorecer ainda a redução dos custos energéticos do sistema de irrigação. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o mercado da melancia e também sobre a cultura do algodão. Nós voltamos já, é um minuto só. Segunda, 10h15 da noite. É dia de soltar a voz. Bate na palma da mão. Dia de se divertir. É dia de 10 ou 1000 no programa do Ratinho. E tem quem diga que a gente colhe o que a gente planta. Bem, quem mora no campo sabe que não é bem assim. Para colher, não basta plantar, é preciso cuidar. É por isso que eu conto com a Safra Irrigação na hora de cuidar da nossa plantação. Porque, com a irrigação, eu posso colher muito, mas muito mais. No campo ou na cidade, precisou Safra.
bem-vindos ao nosso novo sobrado com 4 quartos, 3 suítes da FGR. Conforto para toda a família. Ai, eu gostei. Com financiamento fácil FGR. E é claro, em um Jardins. Jardins Berlim. O novo lançamento da FGR. Adivinha que cidade eu estou? Vou te dar algumas dicas. Fica em Goiás. Tem produção no campo que ajuda a gerar renda e emprego. Tem qualificação profissional que melhora a qualidade de vida de muita gente. Já sabe onde eu estou? Na sua cidade. O sistema FAEG Senar está presente em todas as cidades de Goiás. Ao seu lado, no seu campo, na sua cidade e com toda a sociedade. Sistema FAEG Senar. É de todos, mas feito para cada um. 4 mulheres enfrentando o momento mais difícil de suas vidas. Elas vão descobrir que juntas ficam mais fortes. Hoje, 6 horas, Vencer o Desamor. A nova novela da tarde, do SBT. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. No campo ou na cidade, Safra Irrigação, 3928-4020. Eu estou de volta e agora nós vamos falar sobre o mercado de melancia. Goiás é um grande produtor de melancia. Após um leve respiro dos preços da melancia, principalmente na semana passada, as cotações voltaram a cair na semana do dia 19 a 23 de setembro, com condições climáticas desfavoráveis de frio e chuva nas praças compradoras. E aí o mercado consumidor ficou travado novamente. Havia expectativas de melhora para o fim do mês de setembro, baseado na oferta controlada, porém, termômetros em baixa em pleno início de primavera desaqueceram o mercado. Assim, o preço da fruta graúda com mais de 12 quilos fechou a média de 45 centavos o quilo lá em Uruana, no estado de Goiás, um recuo de 45% frente à semana retrasada. Na CEAGESP, em São Paulo, a melancia de mesmo calibre, 12 quilos, teve média de R$ 1,67 o quilo, desvalorização de 8% na mesma comparação. As expectativas agora para as próximas semanas ainda não são muito animadoras, já que é fim de mês e início de mês, período em que a demanda costuma ser mais lenta. E agora eu vou conversar com Roberto Rodrigues. O Roberto Rodrigues, ele é agrônomo, gerente regional de marketing da Irrara, uma grande multinacional, uma empresa antiga no mercado, e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre seca, calor, pragas, que podem impactar na safra brasileira de algodão. E como planejar uma safra? Roberto Rodrigues, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, para falar de um tema interessante, principalmente sobre algodão nos estados do Mato Grosso e lá na Bahia, né? Luiz Eduardo Magalhães, um grande produtor de algodão. Tudo bem? Tudo bem, com certeza. Obrigado aí pelo convite, bom dia a todos. E é um prazer estar falando do agro e principalmente dessa cultura tão importante que é a cultura do algodão, né? Onde temos 2 importantes representantes, que é o Mato Grosso, o principal produtor, e na sequência aí a Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães aí como uma região polo agrícola em relação à produtividade, em relação à produção da cultura do algodão. A cultura do algodão é uma cultura, vamos dizer assim, delicada. Não são todos os produtores que cultivam, os produtores que plantam algodão são profissionais da área mesmo. É diferente daquele produtor que planta a soja, colhe a soja, planta o milho, ou tira o milho, planta o sorgo, enfim. O algodão é uma cultura difícil de ser produzida e precisa e requer um planejamento muito criterioso, né? Com certeza. É totalmente diferente da cultura da soja e da cultura do milho. Nós brincamos no meio agro, né? Para conhecer algodão precisa de 50 lições, ou cerca de 50 anos. É uma cultura extremamente técnica, onde envolve regulador de crescimento, fisiologia da planta é muito importante, o estudo da fisiologia,
questão de solo também. Então, são vários fatores que influenciam na produtividade e na produção. Então, precisa ter conhecimento, precisa estudar muito a cultura para estar, de alguma forma, levando conhecimento para os produtores, né? Até falando um pouco da Errara, nosso objetivo, né, como empresa, é auxiliar o produtor no manejo adequado da sua cultura. E, para isso, precisa estudar e entender sobre a cultura do algodão, que é uma cultura totalmente diferente da soja e do milho. E é uma cultura que, para a maioria das pessoas, é claro que chega na época da colheita, qualquer cultura, não pode chover. Quer dizer, mas a soja, por exemplo, choveu hoje e fica aí 2 dias sem chuva, você mete a máquina lá, colhe tudo, o milho é do mesmo jeito. O algodão não. O algodão é mais complicado, né? O produtor tem que estar com o joelho no chão e a cabeça olhando para cima, né? Com certeza, a questão da chuva, né, é bastante importante porque influencia desde o plantio. Chuva em excesso no plantio é ruim porque pode proporcionar um ambiente favorável, risoctônia, que é o principal patógeno da cultura na fase inicial, que é a mela. E chuva na colheita também é muito ruim, também pensando principalmente na qualidade da fibra do algodão. Então, o produtor tem uma atenção especial aí, mais ainda na cultura em relação ao clima, né? Nas sojas, todas as culturas, a chuva é importante, né, para proporcionar um enchimento de grãos, produtividade, mas do algodão tem o fator de desenvolvimento da cultura e o fator de qualidade, pensando na pluma também, que é o produto final da cultura do algodão. Hoje o Brasil está aí entre os melhores do mundo na qualidade do algodão, né? Uma fibra longa, muito boa, né? Com certeza. E a tendência, né, é de melhorar ainda mais a produtividade e essa qualidade da fibra, né? Os produtores estão fazendo um trabalho muito sério, firme em relação a essa qualidade, principalmente no investimento de tecnologia, investimento numa colheita mais adequada também, para proporcionar uma qualidade adequada, pensando principalmente no mercado têxtil. Roberto, é muito comum entre as multinacionais, para o agricultor, as multinacionais oferecerem um mercado de troca, que é conhecido como barter. A Errara, uma multinacional japonesa, também tem esse processo de barter e vocês parece que estão aí com uma novidade para 2023, 2024 em relação ao barter. O que é? Correto. O barter é uma ferramenta fantástica que viabiliza a troca, né? É a segurança em relação à produtividade. O produtor ele fica menos sujeito à movimentação de preço. Então, ele consegue fazer uma troca, fechando o defensivo com a indústria, no caso, a Errara, e travando o algodão, a venda. Então, ocorre esse casamento entre a produtividade em produção, ganhando uma rentabilidade, fechando um preço fixo e fazendo uma troca já com um pacote de defensivos. Então, isso é segurança para o produtor rural, né? O barter tem várias culturas, mas o algodão é uma cultura importante que a Errara vem avançando. Para 23, 24, a gente está desenhando já uma campanha de venda que a gente vai soltar nas próximas semanas. E o principal objetivo nosso é aumentar as nossas negociações em barter, porque é uma segurança para todos. O produtor vai travar a negociação num preço X, num preço fixo, né? E garantir essa rentabilidade e esse retorno para ele, independente de oscilação de preço, que a gente sabe que vem aumentando bastante nos últimos anos. Então, é uma segurança, tanto para o mercado agro como para o produtor, principalmente, garantir essa rentabilidade e essa produtividade em relação à sua lavoura. Você citou um ponto muito importante para 2023, 2024, a safra 23, 24. Eu acredito que essa guerra na Ucrânia, essa Covid, uma série de problemas que está acontecendo no planeta, está favorecendo muito o agro brasileiro. Quer dizer, e nós temos ainda muito espaço para crescer. Eu acho que chegou o momento agora do nosso produtor, por exemplo, ele pensar mais no nosso país, que é considerado a bola da vez, porque nós basicamente produzimos tudo aquilo que o mundo precisa. E nós não temos esses problemas como tem uma Rússia, ora muito frio, só tem uma época do ano que pode ser utilizada. A China também tem uma série de problemas, os americanos, canadenses, enfim. Nós parece que somos e estamos sendo privilegiados, né?
Com certeza. Não tem um setor do mercado brasileiro tão competitivo como o agronegócio. Brigamos de igual para igual com os Estados Unidos e grandes potências do mundo quando a gente fala em produtividade, rentabilidade. Várias culturas somos o primeiro, segundo colocado em relação à produção e em relação à exportação. Então, estamos vivenciando bons momentos na agricultura, somos sujeitos à crise também, como ocorreu, mas menos impactados em relação a outros setores da economia. Hoje somos 20%, representamos o Brasil, 20% da produção de alimentos do mundo e cada vez teremos um peso muito maior nessa produção. É o único país do mundo que consegue fazer praticamente 3 safras, né? Temos várias regiões aí que o pessoal planta soja, milho e depois feijão ou outra cultura. Então, somos abençoados em relação a condições climáticas e o produtor está fazendo a parte dele, né? Melhorando a sua rentabilidade, aumentando o investimento em tecnologia para buscar um retorno mais eficiente, né? Nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos, a área agrícola aumentou, mas uma proporção muito menor do que a produtividade, né? Então, estamos aumentando a produção praticamente dentro da mesma área, né? Então, isso é um diferencial que o Brasil tem em relação a outros países do mundo. Eu assino embaixo o que você falou e até colocaria mais uma coisa. Além de 3 safras, por exemplo, nós podemos ainda ter o capim, entrar com o capim numa cultura de milho, que vai me dar uma condição para o solo muito melhor e colocar um boi em cima, né? Aí nós já teríamos aí basicamente quatro safras. Mas o Brasil é o único país no mundo que permite a gente fazer 3 safras por ano. Bom, Roberto Rodrigues, agrônomo, gerente regional de marketing da Yara. Eu gostei demais dessa conversa que nós tivemos aí. Sucesso para vocês. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E nós estamos aqui com as portas abertas para quando quiser e precisar a gente trocar figurinha aqui sobre o agronegócio. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. A Yara é uma empresa que está do lado do produtor, vivemos a agricultura e, novamente, a mensagem. Se o produtor está bem, estamos bem, porque o nosso foco é ajudar o produtor e a melhor forma de ajudar o produtor é lançando produtos, novidades, como a Yara fez nesse ano, lançando o produto Chaser para a cultura do algodão. Mas, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Tá ok. Um grande abraço, Roberto. Até a próxima. Valeu, um abraço. Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: as pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente, ela tenta usar o tempo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.